Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o programa BH Todo Dia. E agora sim a gente entra um pouco na temática dos nossos convidados. E não tem como eu não começar por esse projeto do Ministério Público de Minas Gerais, que é um projeto muito importante, mas quem vai falar um pouco dele, né, é o nosso procurador que está aqui presente, o Luciano. E é o projeto Melissa. E vamos começar pelo nome. Por que o nome, hein, Luciano? Melissa, né, com dois L's e Y, né, como está no nosso site, nossas redes sociais, é uma homenagem a uma criança, né, uma criança aqui de Belo Horizonte que infelizmente morreu após o parto por uma sífilis congênita, uma doença, né, como diz a minha assessora, é uma doença praticamente medieval, né, que hoje ela pode ser diagnosticada e tratada ao custo de poucos reais, né? Ao custo de 30 e poucos reais, você vai do diagnóstico ao tratamento que está na rede SUS, né? E infelizmente essa criança veio a ser vitimada, né? Porque provavelmente não teve um pré-natal. Né? Como é que Nesse foi caso especificamente, nós temos dois problemas muito graves ainda no enfrentamento da mortalidade materna e infantil, né? Que é a falta de acesso ao pré-natal e, por outro lado, a falta de qualidade. No caso da Melissa, a mãe dela teve acesso ao pré-natal, mas não foi escutada, né? Ela reportava os exames à equipe de saúde, né? ao profissional que conduziu o pré-natal dela, mas infelizmente os sintomas foram ignorados. Quando se descobriu, né, que era de fato sífilis o que ela tinha, o tratamento já não era mais possível para a Melissa, né? Então a Melissa morreu pouco tempo depois do parto. Então é isso, o nosso projeto ele foca, né, na mortalidade evitável, né? Ainda hoje, em 2022, né, nós temos uma grande quantidade de mortes evitáveis. Em 2020, aqui em Minas, 94% das mortes de gestantes e 64% das mortes infantis foram por causas evitáveis. Não acredito. 94% das mulheres e 64% das crianças com menos de um ano. Né? A mortalidade infantil é a morte de crianças com menos de um ano. Poderiam ter sido evitadas de alguma forma, né? E isso a gente devia enfrentar como uma tragédia. Né? Nós estamos aqui hoje para celebrar a vida, né? E uma sociedade que não cuida bem das suas mulheres, das suas gestantes, das suas crianças, ela não vai cuidar bem de ninguém. Ela não vai ser uma sociedade solidária, uma sociedade que promove o desenvolvimento das pessoas, sociedade inclusiva, né? que é o que nós queremos. E boa parte dessas mortes evitáveis seriam evitadas se tivesse a gestante tido acesso a um pré-natal de qualidade. E é o que o Ministério da Saúde propõe, né, que sejam feitas pelo menos 6 consultas, e a primeira delas até o primeiro trimestre da gestação, né, nos primeiros 3 meses. Né? Isso parece tão básico para a gente, não é? Mas esses números nos assustam muito. Eu acompanhei alguns dados, né? Região leste e região nordeste de Minas. Isso, lideram. Isso é outro ponto, sabe, Elias, que me chamou muita atenção, que me tocou muito o coração, que nós estamos falando aqui de Minas, né? Sabemos da diversidade, mas me tocou profundamente o fato de que o mineiro que nasce na região nordeste e leste do nosso estado tem menos chance de sobreviver do que o mineiro que nasce no sul. Né? Então isso é uma coisa muito triste, né? A gente pensar que a geografia pode determinar a sobrevivência de uma pessoa. Então, nós temos disparidades regionais muito graves, né? E nós, olhando para esses municípios da região Nordeste e Leste, nós constatamos que grande parte das gestantes, né, não fazem as 6 consultas pré-natais. Né? O Ministério da Saúde propõe uma meta de pelo menos 45%, você vê que é uma meta baixa, né? E vários municípios não atingem essa meta de pelo menos 45% das suas gestantes fazerem as 6 consultas pré-natais. Luciano, por que elas não fazem? Elas não sabem, não têm essa consulta disponível, por quê? Olha, podem ser, essa é uma pergunta, né, que a gente busca responder. Acho que são várias questões. Primeiro, nós estamos falando de uma vulnerabilidade social muito grande. Né? Os dados mostram que a mortalidade infantil entre indígenas, por exemplo, ela é 3 vezes maior
que da população geral. Então, comunidade indígena, e aí nós estamos falando da região leste e nordeste, nós temos ali os povos machacalis, né, que vivem em regiões mais distantes, mais ermas e que sofrem com dificuldade de acesso e com preconceito, né, para ingressarem no serviço de saúde. Por outro lado, a questão da educação. A mortalidade infantil ela é muito maior entre as mães que não têm escolaridade do que aquelas que têm maior tempo de escolaridade. Isso é um dado internacional cruel, que né? é cruel e que é comprovado aqui. Então nós estamos falando de pessoas vulneráveis dessa forma. E elas nem sabem que são vulneráveis, nem sabem que têm direito a isso. Né? Não, dizendo não. Isso, né? Então assim, é multifatorial, por isso que fala, né, mortalidade infantil é um retrato da sociedade. Né? Então nós estamos falando aqui de acesso à saúde, nós estamos falando de acesso à educação, nós estamos falando de acesso à renda, de cuidar dos povos tradicionais. Enfim, outro dado importante, né? Falta de planejamento familiar. Então, a mortalidade infantil ela é muito maior entre as gestantes mais jovens, e aí nós temos dados de gestação entre 10 e 14 anos. Nós estamos falando, na verdade, de violência, né, contra essas meninas. Sim. E as gestantes que têm, às vezes, filhos com idade mais avançada. Então, é isso. Eu acho que não faz... Porque nós estamos falando de pessoas muito vulneráveis, que sofrem graves violações de direitos. Então, é preciso a gente ter essa mobilização e não achar que esse é um tema da década de 80. Boa. Né? Esse tema não varrer para debaixo do tapete. Presente. O último dado, para não ficar aqui sopa de números... Não, mas são importantes. Esse é o dado para mim que choca. Né? O último relatório que a gente tem em Minas é referente a 2020. Em 2020, 7 crianças com menos de 1 ano morreram por dia em Minas Gerais. 7 crianças. Nós não estamos falando de algum país de extrema pobreza, né, da África, da sul-africana. Nós estamos falando de Minas Gerais, aqui do nosso quintal. Nosso quintal. Nossa, que triste. Vamos aproveitar? Olha só. Qual que é o papel, né? Como é que é importante pessoas participarem dessa campanha? A gente tem um vídeo aqui gravado por uma pessoa, uma personalidade, né, da nossa sociedade. Então vamos dar uma conferida aqui apoiando o Projeto Melissa. Pois não, maestro? Milhares de gestantes e crianças menores de 1 ano ainda morrem todos os anos no Brasil por causas evitáveis. Em 2020, mais de 94% das mortes gestantes e 64% das crianças com menos de 1 ano poderiam ser evitadas em Minas Gerais. A realização do pré-natal é essencial para evitar essas graves tragédias. Mulheres, ao saber que estão grávidas, procurem a unidade de saúde mais próxima. É importante que a primeira consulta aconteça ainda no primeiro trimestre da gestação e que, ao menos, 6 sejam realizadas ao longo da sua gravidez. Reduzir as mortes maternas e infantis requer o empenho de todos. Cada mãe importa, cada criança importa. Eu apoio o Projeto Melissa, do Ministério Público de Minas Gerais. Muito bom. Luísa Brunet participando. Vamos entrar um pouco quilombola, comunidade quilombola. Temos uma pessoa da comunidade quilombola aqui, que é o Carlos. Tem dados, tem alguma questão com relação a isso? Nós temos também a informação, né? São comunidades tradicionais, comunidades mais vulneráveis, que têm dificuldade de acesso, né, a serviços básicos, porque a mortalidade infantil, a mortalidade materna, ela é multifatorial, ela não fala só de saúde, como eu disse, né? Fala do acesso à moradia, à renda, à alimentação, né? A segurança alimentar, então, a educação. Então, por exemplo, nós vemos nos dados de mortalidade pós-neonatal, né, muitas crianças às vezes morrem por uma infecção que não morreriam se tivessem acesso à segurança alimentar. Né? E aí as comunidades, os povos tradicionais, as comunidades quilombolas, eu falei das comunidades indígenas, elas têm realmente essa dificuldade de acesso aos serviços. Né? São povos que sofrem também com preconceito, enfim, né? Também tem esse fator de risco, sim. Te assusta isso, Carlos? É uma novidade ou não? O que você... Assusta. A gente vê a quantidade de gente na rua e imagina que a situação no Brasil não está brincadeira. Socialmente tem gente muito necessitada de muitas coisas, né?
Mas assusta, ainda assim você vê essa quantidade de gente, assim, de criança morrendo diariamente, é muita coisa, né? E por uma coisa que pra gente parece guerra, né? Assim, pô, pré-natal é algo básico, né, Carlos? Mas eu entendo, é porque eu acho que a pessoa não tem condição de ir sequer, né? Ela não tem, às vezes, nem tempo de pensar nisso, porque ela tem que estar pensando em sobreviver de outra maneira, está tentando se alimentar, por exemplo, e aí não consegue parar para pensar, preciso ir ao médico, olhar, fazer um pré-natal. É uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Muito... a gente não pode levar para o lado de responsabilizar a gestante ou a mulher, não é essa a ideia. Boa. Né? Eu acho que é o poder público chegar. Sim, né? com certeza. Exatamente, por isso que você coloca de forma muito correta, Carlos. Ela sofre, né? Ela tem a necessidade, não tem tempo de pensar nela mesmo, assim, porque tem questões mais urgentes que ela tem que se preocupar, assim. Boa. Vamos colocar, Vitória. Também, né? Como você estava dizendo, de 10 a 14 anos, são crianças. Crianças, então menina, elas não, né? de fato, elas não têm que ter essa responsabilidade de saber sobre isso. Muitas vezes, como ele relatou, violentadas, né? E assim, querem como esconder, que fica? né, querem esconder e como é que fica a família cabeça? não pode, né? Deveria assumir isso, mas pelo contrário, quer esconder, Chega né? a ser E muito pronto, assustador. né? E agora, né? 2022 ainda temos essa discrepância, né? Assustador, muito assustador. Luciano, qual o papel do homem nisso tudo? Bom tema, Elias. Existe, né? O Ministério da Saúde preconiza o pré-natal do homem, do pai, o pré-natal do pai. Então esse é um ponto essencial, né? A gente não responsabilizar aqui a mulher, né? O papel de responsabilizar a família, e o pai tem um papel essencial, né? De suporte à mulher. Muitas gravidezes envolvem muitas vezes riscos, ou ainda que não envolva risco, é uma sobrecarga emocional para a mulher muito grande. Então o acompanhamento, né, do pai em todos os momentos ali é essencial. E por outro lado, né, nós fizemos uma live na última sexta-feira, e um médico da família estava colocando o seguinte, né, que a sífilis, por exemplo, né, para pegar uma doença que nós temos ainda uma epidemia de sífilis. Ela no homem, muitas vezes, ela pode ser assintomática. Então a mulher, muitas vezes, com o diagnóstico, ela não consegue tratar o parceiro. Então ela ainda se vê vítima, né? A mulher pouco empoderada, enfim, nós sabemos as relações de poder que existem ainda, né? Até hoje, na nossa sociedade. Muito forte. Né? Então o homem não se trata e ele é um veículo de transmissão da doença, né, para sua parceira. Então, se você gosta de uma mulher, se você é parceiro de uma mulher, incentive o pré-natal dela. Né? Vá junto. Né? Se cuide, cuide da sua saúde, cuide da sua família, acompanhe o pré-natal, esteja junto, né, da sua esposa, da sua companheira, da sua namorada. Enfim, né, dê o suporte, né, que o suporte emocional também é essencial. Né? Boa. Vamos lá. Responsável, né? Carlos, nós estamos falando de família. O tempo todo, né? A família. E aí, o Marte 1 é uma família, né, que está ali numa luta, que não é fácil. É uma família que está também com suas questões, sobrevivendo, lutando ali para sobreviver, readequando o orçamento, porque as contas não batem. O pai com uma responsabilidade, eu tenho que sustentar isso aqui, eu tenho que me virar. É pesado esse papel. E ao mesmo tempo com um sonho, né? Com a possibilidade de um sonho a loteria que pode resolver tudo, no caso o filho ser um jogador de futebol, né? Só que o sonho é mais do pai do que do filho. O filho não quer, né? O pai, é bom de bola o menino, é o sonho do pai, né? Ele quer realizá-lo através do filho. A única possibilidade que ele vê da família transcender aquela situação. Que é muito comum, não é, Carlos, na nossa vida, né? Nós como muito pais, comum. a gente coloca muito, e nós como filhos sofremos isso. Por acaso, está fazendo o melhor. Quando você decidiu trabalhar com arte, né, com ser ator, como é que foi a reação dentro de casa? Olha, no começo foi brincadeira não, viu? As pessoas, eu lembro que assim... A Vitória, é a mesma coisa ali, ó, não mudou não, viu? Olha, a gente trabalha, porque assim, você trabalha muito, né? Que você tem que trabalhar e trabalhar fora do seu horário, virar à noite, e às vezes você dorme até tarde, assim. E aí as pessoas falam, esse cara é um vagabundo, você só quer saber de dormir, e não é verdade. Você trabalha uma carga horária maior, deixa às vezes de ir pra festa. Você trabalha a diversão dos outros. No horário que as pessoas estão se divertindo, você está estudando, você está trabalhando, você está se aprimorando. E quando você falou que você queria ser ator, como é que foi? Aí tinha assim, a preocupação de família, assim, meu avô, a minha mãe é solteira, me criou sozinho, uma heroína, eu tenho um maior orgulho dela, assim.
São quantos sozinha, irmãos? mas sou filho único. Filho único, olha. E aí ela me criou com a ajuda da família, tive a possibilidade, a felicidade de ter várias mães e tudo. Que barato. Não, que história bonita, todo mundo, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Essa coisa de família quilombola mesmo, essa Quilombola, coisa de que isso. as pessoas têm que trabalhar, e aí a outra pessoa ajuda e cuida e tal. E aí o meu avô, que era minha figura masculina, assim, minha referente, e ele tinha uma preocupação, eu entendo, olho para trás, entendo, assim, ele tinha uma preocupação muito grande de que eu não me desviasse, né, que eu não fosse para a marginalidade, ele tinha essa preocupação, assim. Então era uma coisa meio severa. Então quando me vi envolvido com arte, com coisas assim, ele falou, puxa vida, esse negócio não vai dar certo. Isso vai dar certo. E meu avô tinha sido músico de orquestra, e quando houve o fechamento dos cassinos, ele perdeu o trabalho, teve que se reinventar, virando um marceneiro, uma outra, da Central do Brasil, uma outra profissão. Então acho que ele tinha um pouco isso, nessa carreira, essa carreira não vai deu dar certo, eu não dei certo. E em parte as outras pessoas também. Então é uma coisa que você tem que focar na sua carreira, se esmerar para conseguir excelência, para se desenvolver no seu trabalho, e ao mesmo tempo resistir a essa pressão externa para que você mude, para que você faça outras coisas e tudo. Mas ao mesmo tempo foi sempre gratificante, porque eu sempre tive muita certeza de que era isso que eu queria fazer. Legal, Carlos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o trailer do filme. Vitória, você vai entender um pouco. Você já viu o filme? Ainda não. Ainda não. Tá, o Luciano viu. Eu já estou muito ansiosa para então, assistir. A minha família, de alguma maneira, me empurrava em outra direção também. Em outra direção, que é muito comum nas famílias, né? Famílias, vamos rever, vamos com calma. Então vamos conferir agora o trailer, né, do filme Marte 1, para a gente entender um pouco dessa questão do sonho que não é o seu sonho, é o sonho às vezes do seu pai, da sua mãe, mas não é seu. Então vamos lá. Aí, ó. Olha a carta que você deu, Nina. Dá um presente pra gente. Vai lá ver jogar, Nina? Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina na dona Bia. Ela pediu para os sexta e pediu para os sábados. Eu achei ótimo, né? É bom. 2 diárias é maravilhoso. Maravilhoso. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E essas mensagens aí? É namorada? Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pra mamãe, tá? Tá tudo bem, nega? Tá calada. Além da dor de cabeça, o que mais te incomoda? Uma coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Vou ter que sair daqui, amor. Eu tô atraindo coisa ruim, eu sinto isso. Pai, mãe, eu tô olhando apartamento. Você devia formar primeiro, depois você arruma um namorado. Mas nem namorado, pai. Você vai sair de casa Eu nem pra vou quê? casar Você porque eu tem quero ter tudo minha que você liberdade, precisa aqui ué. dentro. Mais liberdade do que você já tem? Olha a finalização dele. Que isso? Você é muito parecida comigo, mais do que você pensa. O que aconteceu, mãe? Marte deve ser longe pra dedéu, né? A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros, pai. Fica assim não, Sam. Vai dar certo. Foi emocionante. É maravilhoso. Ai, que demais. Mas, Vitória, nós temos que achar como é que nós vamos traduzir para o inglês. O pra Marte é dedéu. longe para dedéu. É, Não é para dedéu, não, é para dedéu. E se não souber, é uma manota, viu, gente? Eu descobri essa coisa do mineirês, né? Eu falei assim, eu tava mandando áudio no grupo, né? A gente nessa correria. E aí a equipe não é só de mineiros, né? Sim. Tem Goiânia, tem pessoal de São Paulo. Aí eu fui e falei assim, mas que manota que eu dei e tal. Opa. E aí um amigo lá de São Paulo falou assim, manota? O que é manota? Eu falei, não é possível, você tá brincando comigo, você não sabe o que é manota. Manota, e eu fiquei tentando buscar outra palavra explicar? Não tem outra palavra. Eu fiquei um tempão, falei assim, ai gente, como é que eu vou explicar? Manota. Não é azar, não é Arreda isso. seu pensamento aí. Ó, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 2 minutos para fechar esse bloco, o assunto tá muito bom, mas eu queria que você fizesse um som pra gente, pode ser? Isso, bem no mineirês, assim, que é o nosso sotaque. É, o nosso sotaque mais sensual do Brasil é o sotaque do mineiro. É verdade. É uma pesquisa que saiu, eu não sei se é certa, não, mas eu gosto dela.
Eu concordo super. Também. Vou puxar então uma que a gente sempre, todo encontro de família, de barzinho, esse aqui é quase um hino, né? Quase um hino. E o mineiro gosta do sertanejo raiz, né? Vou puxar um raiz então, pode ser? Vamos. Se fosse antes ia ser o WhatsApp, mas agora é o telefone mudo, né? Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Sei que todo mundo sabe cantar assim, ó. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ei, modão! Ei, modão, esse aqui não tem jeito. Liguei, não deu nada, que tristeza. Belíssima voz, hein? Maravilha, ó. Palmas pra ela. Obrigada. Depois eu pago os R$10 pra todo mundo que eu Combinado. E sob os aplausos a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa BH Todo Dia. Não perca, hein? Valeu!